Justificados mediante a fé. É sobre isso que vamos conversar hoje nesse Boletim da Fé. Fica ligado! Olá, irmãos, tudo bem com vocês? É uma honra muito grande para mim estar aqui presente, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse Boletim da Fé. E eu estimulo vocês a compartilhar essa mensagem. Se esses boletins têm abençoado a sua vida, têm acrescentado algo bom da parte de Deus, envia para algum amigo, compartilha, curte, faz com que essa mensagem possa tocar outras vidas também. A internet é uma boa ferramenta de evangelismo, amém? Queria começar com vocês, como foi falado antes, o tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês é justificados mediante a fé. E vamos tocar em alguns pontos bem importantes da palavra de Deus. Eu quero começar lendo com vocês uma versão de Bíblia que chama NTLH. Eu vou ler algumas versões e sempre vou citar qual é a versão para que você possa anotar e depois ler, comparar com outras versões. Isso é muito bom e enriquece bastante o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. Amém? Colossenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Fica comigo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ela domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos em Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Amém? A natureza de Deus só estará em mim se eu estiver em Cristo. Amém? E por estarem unidos, como foi dito no versículo que acabamos de ler, com Cristo, vocês têm esta natureza, a mesma natureza de Cristo. Amém? Fica com isso, guarda isso aí comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na nova versão transformadora, chama NVT, diz o seguinte: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Vamos agora em Romanos 8, capítulo 1. Na nova versão internacional, a NVI, diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Na nova Almeida atualizada, que é a NAA, esse mesmo versículo diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Na NVI diz, a lei do Espírito da vida me libertou. Na NAA diz, livrou você da lei do pecado e da morte. Então, esses textos que a gente acabou de ler agora, eles são textos que demonstram um tempo, e que por muitas vezes a gente pode estar lendo a Bíblia e meio que sem se localizar se aquilo ali é para mim, se aquilo ali é para o meu tempo, para quem está sendo dirigido aquilo ali, se aquilo é uma realidade para nós naquele momento. E esses textos ele tem pontos bem específicos a respeito do tempo e para quem ele está sendo dito. A gente sabe que Romanos é uma carta que ela é direcionada à igreja. Nós hoje somos igreja. E, voltando aos textos que acabamos de ler, começando novamente em Colossenses, diz: e por estarem unidos em Cristo, vocês também têm essa natureza. Vocês não terão, vocês têm essa natureza.
Em 2 Coríntios 5,17 diz, logo, aquele que está, não é aqueles que estarão um dia em Cristo, é aquele que está, se tornou, passa a ser naquele momento, a partir do momento que ele é inserido no corpo de Cristo, ele se torna uma nova criação. A velha vida acabou, não existe mais o velho homem diante de Deus. E uma nova vida teve início. Como a palavra de Deus diz, o que importa é que o homem ele nasça de novo, ele inicie uma nova vida em Cristo. Em Romanos 8:1, Romanos 8, versículo 1 diz, portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito me libertou. Ela não irá me libertar, ela me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, todas essas passagens, queridos, que acabamos de ler, elas sinalizam um tempo presente, elas sinalizam uma realidade que é nossa agora. Ela não será no futuro, não é? Em Romanos 5, versículo 1, diz o seguinte, portanto, uma vez que pela fé fomos, não seremos, mais uma vez eu toco nesse ponto, não seremos, fomos, né? Declarados justos, teremos paz com Deus, temos paz com Deus, perdão, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós, por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Amém? Então, esse ponto, esse assunto sobre justiça de Deus, é algo que mexe bastante com a nossa velha natureza, porque a nossa carne, ela pende para as coisas da carne e o nosso espírito pende para as coisas do espírito. Então, instintivamente, a nossa carne, a nossa velha natureza caída, ela vai ser tendenciosa a repetir padrões que nós, durante toda a nossa vida, né, quem nasceu de novo mais velho, criou hábitos. E é necessário que esses hábitos sejam modificados, sejam transformados à luz da palavra. Mas ser justiça de Deus, queridos, é estar em uma posição ideal diante de Deus, em plena confiança, como um filho se coloca diante do pai. O filho, ele pode ter algum erro, ele pode, às vezes, magoar o coração do pai, mas isso não irá mudar a natureza do pai em relação ao filho, não é? O pai, ele conquista, ele constrói, ele pavimenta todo o caminho para que o filho caminhe nele. Então, ser justiça de Deus é nós, como filhos, termos o direito de nos colocarmos diante de Deus, sabendo que Ele é justo, certo? E nos ama e construiu todo um caminho para que a gente possa andar. É a capacidade de estar diante de Deus sem medo, culpa, complexo de inferioridade ou qualquer tipo de condenação, podendo chamá-lo de Pai, como se o pecado não tivesse mais existido. Como Romanos 1, acabamos de ler, que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer que a gente não vai mais cometer erros, ou até talvez algum pecado? Não é justificativa para vivermos em pecado. Mas se pecarmos, sabemos que temos um advogado diante de Deus. Então, é uma condição. Ser justificado é uma condição que não é mérito nosso, é favor de Deus, mas uma vez justificados, Deus olha para nós como se não existisse pecado. Ele nos vê limpos, justos, purificados. Você não é mais um coitadinho, queridos. Você não é um miserável. Você é o que Deus diz que você é. Você pode até não ver ou perceber. Mas quando Deus te vê, Ele vê você redimido, justificado, perdoado. Amém? Aleluia. Cristo, ele assume a nossa condição. Quando Cristo ele se coloca em nosso lugar, como o Cordeiro que receberia sobre ele todo o pecado da humanidade,
ele assume a nossa posição. E isso é o que se chama substituição. Cristo assume o nosso lugar para que nós podemos chegar até Cristo. Cristo foi ao nosso lugar, porém sem pecado, ele recebeu o pecado da humanidade. Eu vi algum ministro, eu não lembro quem foi, ele usou um exemplo que me chamou bastante atenção, que dizia assim, Cristo, ele foi o recipiente do pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade foi depositado em Cristo, para que hoje a gente possa chegar diante de Deus como justo, como filho. Quando Deus olha para nós, ele não vê um homem cheio de defeitos, ele vê um filho justificado, vestido de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele não nos vê na nossa condição caída, ele nos vê em Cristo, como se Cristo estivesse na nossa frente. Quando ele vê você, é como se ele estivesse vendo Jesus. Amém? A Bíblia diz que Cristo se fez pecado por nós, para nos tornar justo. A dívida que estava sobre nós, Deus pagou em Cristo. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que por sua pobreza nos tornar ricos. Ele se fez carne para nos reconciliar com Deus e ele se fez maldito, como está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Deus chegasse até você nesse dia. Aleluia. 2 Coríntios diz que, 2 Coríntios 5, versículo 21, na NVT, diz, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, uma oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele assumiu o nosso lugar para nos dar acesso a tudo aquilo que ele conquistou. Deus, o primeiro e maior semeador, lançou uma semente. Ele semeou Jesus, para que hoje ele possa colher uma multidão de filhos. Nesse versículo que acabamos de ler, a gente vê o exemplo de um grande semeador. Ele semeou aquilo que ele tinha de mais precioso, né? E a gente pode ouvir essas coisas, mas muitas vezes permitir que venham sugestões ou setas do maligno na nossa mente a respeito de algo que pode vir a te condenar. Satanás, muitas vezes ele pode trazer coisas do nosso passado para que a gente ache que essa justificação ela não é completa. E de fato, queridos, nós por nós mesmos não somos tão bons assim. Mas Cristo, ele é o nosso substituto. E a partir de Cristo nós podemos ter um espelho, nós podemos ter em quem nos espelhar e melhorar e progredir e aperfeiçoar a nossa salvação. Então, se Satanás levantar algum tipo de condenação sobre você, você olha para ele e diz, eu sou justificado. A semente que fez germinar a minha nova vida já foi plantada. E o poder e a influência da carne, ela não tem mais poder de fato sobre a sua vida. Talvez você esteja dando legalidade ou importância demais para essa influência. Mas a palavra de Deus diz, não existe mais. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, mudando a nossa mentalidade, crendo certo, falando certo, nós começaremos a ter resultados corretos e desfrutaremos dessa justificação. Porque se Satanás está tendo algum tipo de lugar na sua vida, não é porque a justificação não foi completa. Talvez a gente não esteja crendo de fato nisso ou vivendo de fato o que essa palavra de Deus diz. Deus semeou Jesus para uma colheita de multidão de filhos. Ele não semeou Jesus para que a gente viva uma vida debaixo da influência de condenação. Não é? A justificação ela é uma obra completa. Quando Jesus concluiu tudo isso, ele disse, está consumado. Então não existe mais algo na obra redentora de Jesus que ele possa fazer. Nós, como filhos e que recebemos essa salvação mediante a fé,
Só precisamos apenas receber. E pode ser que durante nossa vida, tudo aquilo que a gente faz, naturalmente falando, precisa de uma ação para que a gente tenha um resultado, não é? Normalmente a gente faz algo e recebe algo por aquilo que a gente fez. E a gente pode chegar, às vezes, diante de Deus achando que exista algo que a gente possa fazer para que nos torne merecedores. Mas não é assim. No reino de Deus não funciona dessa forma. A gente simplesmente precisa receber pela fé. Amém? Aprove a Deus tornarmos o que somos hoje em Cristo. Portanto, não podemos desprezar algo que foi conquistado por tão alto preço, nos negando a viver em sua plenitude tudo o que foi feito por nós. Seria injustiça da nossa parte, não desfrutar de tudo aquilo que Deus fez na pessoa de Jesus por nós. É como um pai que ele deixa toda uma herança ou deixa todas as suas posses para um filho e o filho ele se nega a desfrutar daquilo porque ele se acha indigno. Isso passa a ser uma afronta, uma falta de respeito com tudo aquilo que o pai trabalhou, vamos dizer assim, para que isso chegasse ao seu filho. Devemos crer e receber e viver como justos, como filhos, como herdeiros de Deus aqui na terra. Não por nosso merecimento, mas porque Jesus mereceu e se sacrificou e entregou a sua vida por nós. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesse Boletim da Fé. E eu gostaria de orar com vocês. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de ouvir da Tua palavra e cada vez mais, Senhor, diante de Ti, enxergar e buscarmos compreender, Senhor, a Tua justificação, o sacrifício que você fez por nós, Senhor. E que o Senhor abra cada vez mais os nossos olhos para compreender e viver, Senhor, em toda a plenitude, essas realidades, Senhor, como filhos, justificados, amados, redimidos, restaurados, uma nova vida de fato, Senhor. Um novo nascido, a velha natureza morta, Senhor. Nós somos novas criaturas, Senhor, e que isso seja latente cada vez mais, Senhor, na nossa mente, no nosso coração e também no nosso falar. É isso que eu desejo, é isso que eu oro, Senhor, que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Conscientes de Cristo em nós. Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém? Obrigado, queridos, pela rica oportunidade de estar com vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz.